Paraíba, muito boa tarde. É terça-feira, dia 26 de setembro de 2023. A gente está ao vivo aqui, continuando a programação da sua TV Arapuã, agora com Rede Verdade. Eu sou Luiz Torres e você, a partir de agora, fica sabendo tudo que está acontecendo na política, principalmente o debate nesse momento na Assembleia Legislativa da Paraíba. O governador João Azevedo encaminhou um projeto de lei para a votação e apreciação dos deputados, e nesse projeto tem ali a indicação do aumento da alíquota do ICMS, que é esse imposto do Estado cobrado aqui no Estado de 18% para 20%. Nossa equipe estava lá, vamos trazer os detalhes, mas antes vamos cumprimentar o nosso convidado de hoje, que estava lá na Assembleia, também tem detalhes sobre esse tema, e a gente vai tratar sobre outros temas da política também, porque ele é deputado estadual, é pastor e é do Republicanos. Eu estou falando do deputado Jutaí Menezes. Deputado, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua presença num dia como esse, movimentado aqui no Rede Verdade. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde a todos que acompanham o programa Rede Verdade aqui na Arapuã. Satisfação de poder estar com você e poder conversar com todo o seu público. Bom demais. Vamos logo para a Assembleia, deputado, para saber como é que foi aí essa chegada desse projeto de lei aumentando a alíquota do ICMS lá aqui no estado da Paraíba, gerando ali reação da oposição e, naturalmente, explicações por parte do governo. O Washington Luiz estava lá e acompanhou tudo. Na manhã desta terça-feira, um tema que chamou a atenção dos deputados de situação e de oposição foi um projeto de lei do governo do estado da Paraíba, que aumenta de 18% para 20% a alíquota do ICMS. Vários deputados estão cautelosos para poder discutir este aumento. O governo do estado encaminhou 2 auxiliares para discutir com os deputados em uma sessão extraordinária, para que o projeto possa ser discutido, debatido e analisado por todos os representantes aqui na Casa de Epitácio Pessoa. Todo e qualquer aumento de preço, aumento de imposto, ele causa um certo impacto na economia e um impacto também no comércio, naqueles que têm a obrigação de pagar. Eu não conheço a fundo a matéria, não sei as razões, as motivações do governo, mas vamos fazer esse debate de uma forma muito firme e muito transparente. Agora, eu tenho um palpite ou uma pista, é que isso talvez tenha a ver com o Conselho Fazendário Nacional, num acordo ou numa decisão desse Conselho que tem atuação a nível nacional. Nós vamos trazer essa discussão para hoje, para esta casa, antes que o projeto entre em votação. Nós não podemos aqui tentar recuperar as perdas que o governo está tendo de arrecadação em relação ao ano passado, em relação ao que está acontecendo com o país, tirando de quem já está sacrificado. Nós estamos discutindo ainda uma reforma tributária no Senado e nós já estamos aqui antecipando, o governo está antecipando o aumento de alíquotas. Então está sendo incoerente o governador por parte nesse momento, e nós não vamos aceitar isso. Tá, olha só, o que é que o governo informa? O governo explica que, de fato, está fazendo esse aumento em função da reforma tributária, do texto da reforma tributária. Segundo o texto da reforma tributária, vai apontar que os estados receberão, naquela divisão do bolo tributário, ou seja, de tudo que é arrecadado no Brasil, receberão esses recursos de volta do governo federal para os estados proporcional ao que ele arrecada. E aí, segundo o estado, o governo da Paraíba, o estado da Paraíba seria o único do país ainda que não tinha aumentado. Todos os outros estados estavam com a alíquota já ampliada, já reajustada, recebendo mais e iriam receber mais proporcionalmente. Segundo o governo do estado, se a Paraíba mantivesse os 18%, nos próximos anos ela ia passar a receber menos do governo federal, o que daria prejuízo. Por isso esse ajuste, essa é a explicação do governo do estado, o secretário Marialvo Laureano da Fazenda. Deputado Jutaí Menezes, como é que você recebeu esse projeto aí e como é que você vai se posicionar em relação a isso? A Paraíba quer saber. Boa tarde. Luiz, eu acho que, de certa forma, o secretário Marialvo, que é uma pessoa excelente, um excelente técnico, e sem dúvida ele está aí defendendo o que a secretaria dele está para fazer, que é arrecadar, não é? A defesa dele é essa. Porém, eu acho uma contradição muito grande quando o governo diz que tem que aumentar já ainda esse ano para poder arrecadar. O imposto não vai valer para esse ano.
A reforma tributária já está em processo de votação no Senado, muitos pontos já de comum acordo, tanto com a Câmara como para o Senado. Mas não está em vigor ainda. E que não está em vigor, mas que passará a entrar em vigor no próximo ano. Você não pode também aumentar imposto para dentro do próprio no ano. Esse imposto que será votado agora, que a Assembleia está discutindo, ele só pode valer para o próximo ano, porque é aumento de imposto. Então, a Paraíba vai perder, se votar esse ano o arcabouço fiscal, o próximo ano não vai valer em nada o que foi votado agora. O governo está planejando para o próximo ano esse aumento, que eu acho que é um erro, porque o governo, ele vem no discurso do seguinte: eu sou da base do governo, sou muito coerente, defendo aquilo que é coerente. Diz que as contas do governo estão em dia, o governo, ele é tido como classe A, é um governo que, do país, quase com um todo, ele é o único que está nessa categoria. E aí, na questão fiscal, do equilíbrio das contas. Tá? Porque a questão fiscal, para você ter um equilíbrio fiscal, você tem que ter arrecadação também, não é? Então, ele está ali arrecadando e está pagando. Então, ele tem um equilíbrio fiscal. E aí o governo dizia agora que vai ter um aumento, uma vez que aquilo que foi o desconto que foi dado do ICMS, por exemplo, para o combustível, o governo federal terá a obrigação de ressarcir os estados e já vai começar a ressarcir os estados. Então, em relação ao combustível, o governo não pode dizer que tem que ter esse reajuste. E aí, quando ele diz que não terá um reajuste para alguns itens da cesta básica, mas vai ter que aumentar, porque na hora que você aumenta a alíquota, você vai... o dono de posto de combustível... Vai ter o impacto e o reflexo no preço final. Um efeito em cadeia, tudo isso irá acontecer. Deputado, agora na Assembleia esse debate ainda está acontecendo, né? E o líder da oposição, o deputado Valber Vigolino, está pedindo que o governo retire o material, ou pelo menos desacelere a tramitação, porque é uma previsão de que essa matéria seja votada em regime de urgência, urgentíssima. A proposta do deputado Valber Vigolino da oposição é de retirada para que se criem e se realizem audiências públicas para se debater com os segmentos da economia esse tema, para que ele volte a ser votado e apreciado na Assembleia. Eu quero lhe perguntar, me tira uma curiosidade, você está na base do governo aí, qual é o sentimento, o espírito aí de coletividade desse grupo para aprovar essa matéria do governo, ou nesse caso específico, vai ter deputado mesmo no governo dizendo aí, eu não meto minha mão? Olha, Luiz, é um tema espinhoso, né? Você ter que votar um projeto como esse que aumenta imposto. Por mais que se justifique esse aumento, mas é muito espinhoso e acredito que a base do governo, ele irá votar, foi convencido pelo secretário Marialvo, explicou, deu as suas razões técnicas para o projeto e para o aumento do imposto, ou que ele diz que não é um aumento de imposto, é retornar o que era cobrado antes, porque a Paraíba, ela baixou o imposto. Agora, a oposição, a época em que o governo, ele reduziu o imposto, ele criticou, porque o governo estava reduzindo o imposto, que era um projeto eleitoreiro. Então, a oposição, ela critica, o deputado Valber faz uma crítica sem nenhuma construção, ele faz a crítica pela crítica. Quando foi para diminuir o imposto de 20%, ele reclamava que era eleitoreiro e que isso não ia ajudar em nada a população. Agora, que quer voltar o imposto, e tem muita razão, ele faz a crítica com toda a razão, que deve ser discutida. O governo, ele erra na hora em que manda um projeto como esse, tão polêmico, uma noite, menos de 24 horas, para ser discutido, em que muitos não têm conhecimento. O exemplo do deputado Evásio Bezerra, que na entrevista ele disse que não tinha conhecimento do projeto. Então, é um problema que acontece corriqueiramente na Assembleia e que o governo tem que passar a entender que a Assembleia precisa ter conhecimento, tanto os da base como também da oposição, e até os da base, para ter argumento para defender aquilo que o governo pensa na hora em que um projeto desse é encaminhado. Agora, objetivamente, eu lhe perguntar, se a tendência, então, o sentimento que você consegue colher
dos seus pares da bancada de governo é que a bancada de governo votará, apesar de fazer ressalvas, votará a favor do projeto do governo. Não, sem dúvida, a base do governo é uma base ampla, uma base muito grande. Um ou outro ali pode divergir, mas que o projeto vai ser aprovado, isso pode ter certeza que irá acontecer. Tá. Bom, por falar nessa história de conflitos, como é que o senhor está vendo, deputado, pastor Jutaí, primeiro, para a gente ir do nacional para o local, a aproximação dos republicanos com o governo Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive com indicação de ministério? Olha, eu diria, a gente tem que dividir aí, Luiz Torres. A indicação do ministro, eu acho que é uma indicação muito mais pessoal do presidente Lula do que do partido. O partido não fez uma discussão quem iria indicar, né? O nome que o partido teria, porque no momento mas o partido está assinando o governo agora, Lula. Mas na hora que você vai fazer uma escolha de um ministro, você sabe que o partido ele cria um debate. Olha, nós temos aqui 4, 5 nomes, quem mais? Nós temos o nome de, como foi dito, do ministro. Mas nós temos mais 3 nomes aqui. Qual o nome que a bancada deseja que represente o partido? Isso não houve, isso não aconteceu, porque não houve uma discussão partidária, uma decisão de partido, houve uma decisão do presidente Lula, e isso está muito claro, inclusive, na fala do ministro Silvio Costa Filho, mas que nós tratamos e todos tratam de Silvinho, não é? O nome dele, o nome do presidente Lula era o nome de Silvio Costa Filho, porque já tem uma história com o presidente Lula, foi um dos coordenadores de campanha do presidente Lula, o pai dele foi líder da presidenta Dilma, quem defendeu, inclusive, veementemente, em que ela não deveria sofrer o impeachment. Então já tinha essa ligação muito próxima. Então o governo e o presidente Marcos Pereira tem dito muitas vezes, que o partido seguirá independente na Câmara dos Deputados, votando os projetos que é de interesse do povo brasileiro, como já tem feito, sem ter esse compromisso de estar com o governo por estar. Do ponto de vista ideológico, o Republicanos é muito mais, enfim, está muito mais adequado à direita conservadora do que à esquerda do governo Lula, né? Você como pastor, deputado, como pastor Jutaí, como é que tem visto o avanço de pautas pouco conservadoras no Supremo Tribunal Federal, como a questão da descriminalização do porte do consumo, do porte ali de uma certa quantidade da maconha, agora da descriminalização do aborto aqui no Brasil. Como é que você tem visto essas pautas aí e que, de certa forma, em algum momento são também apoiadas pelo governo? Eu acho preocupante, Luiz Torres, quando você começa a abrir portas para o aumento do consumo das drogas. Não tem como você medir quem está consumindo uma certa medida que é para consumo ou não. Ou o próprio traficante vai, como já é usado hoje. Ninguém anda com 1 quilo de maconha debaixo do braço ou de cocaína vendendo nas esquinas. Pouco a pouco. A dosagem pequena, justamente porque hoje o Código Penal já até cria essa relação da quantidade para consumo próprio ou para tráfico. Então, isso já é feito hoje. Porém, o Supremo Tribunal Federal escancarou as portas para que o consumo de drogas ele aumente e aí o tráfico aumentará cada vez mais. E aí pode escrever o maior número de jovens sendo assassinados, o maior número de jovens entrando no crime em função de tudo isso aí que nós estamos vendo. É um erro, é um retrocesso, porque se nós nos espelhamos nos Estados Unidos ou em alguns países da Europa na descriminalização, mas não tomamos as ações, as atitudes que eles tomaram para tentar ajudar esses jovens a saírem das drogas, a não serem usuários de drogas. Estamos nos espelhando neles em alguns pontos, mas não no todo. E aí é que está o erro. Deputado, fazendo uma leitura da questão do debate sobre as pautas e da proximidade dos republicanos no governo federal, com o governo de esquerda, no governo estadual, com o governo de esquerda e até em João Pessoa, se a gente for fazer esse panorama. Tem uma contradição aí, eu tenho uma dificuldade da base direita, dos republicanos, colocar sua pauta, já que ela está atrelada também às gestões de esquerda?
Não, nós não temos nenhum problema. Eu não compreendi bem se as pautas do republicano se conflitam com os governos do esquerda e o republicanos anda de mão dadas com os governos. Não, o republicano não anda de mão dada com o governo. Todos os processos de votação que houve na Câmara dos Deputados, todos eles eram de interesse do país. Imagina você, como é que o presidente Lula foi o primeiro presidente do país, nenhum governo teve o que teve o presidente Lula, de ter um orçamento livre, totalmente livre no início do seu governo. Isso apoiado por quem? Por partido de direitas, de extrema-direitas, mesmo parlamentares de extrema-direita votaram. Por quê? Entendia que o país, que o novo governo precisava de um gesto de confiança para ele colocar em prática, principalmente ajudando os mais pobres, os mais necessitados. Então, o Republicanos, ele não está atrelado às pautas ou ao governo Lula. Ele está atrelado, sim, ao pensamento do povo, ao pensamento do país, como foi na reforma tributária, como foi na ajuda da criação dos ministérios para o presidente Lula, que já saiu de 27 para 32 ou foi 37 ministérios. A gente nem sabe mais quantos ministérios tem, já vai criar mais um. Então, o Republicanos, ele tem a sua pauta de liberdade, nós acreditamos no país, queremos que o país avance, queremos que o país cresça, agora, não em pautas em que nós entendemos que é prejudicial à família, é prejudicial aos bons costumes, não ao radicalismo, mas aos bons costumes, isso aí nós somos radicalmente contra. Tá aí, falando de eleições 2024 e falando em João Pessoa, aqui na disputa pela prefeitura, além do projeto de reeleição do prefeito Cícero, está se colocando aí uma candidatura mais à direita, mais conservadora, inclusive combatendo as pautas ideológicas mais progressistas do ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, do PL. O senhor acha que a chegada de Marcelo Queiroga para esse debate, ali acumulando todo o discurso bolsonarista, o discurso de direita, o discurso conservador, chama a atenção do deputado Pastor Jutaí para que o partido repense ali seus apoios em João Pessoa ou não? Votar em Cícero, já está definido isso. Você responde daqui a pouquinho, um minutinho só, a gente volta aqui no Rede Verdade.